Então tá, vamos começar a nossa aula de aspectos formais, assim. É uma aula que costuma ãh, despertar curiosidade, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, porque é uma aula que envolve coisas bem próximas, assim, do sentimento da gente, tipo, minha letra é aceita, mas será que vão me entender? A gente sabe que a gente tem uma relação, tem uma relação com o texto escrito também como parte da nossa identidade. E a letra, por exemplo, é um aspecto que bate muito nisso, assim, né? A apresentação do texto e tal. Em princípio, a gente pensa assim, é uma aula muito pontual, e ela é uma aula de coisas muito pontuais. Mas eu acho que ela tem uma importância significativa, assim, quando a gente pensa em redação, porque na hora da correção, a redação de vocês é o cartão de visita do texto de vocês, de alguma maneira, né? O primeiro olhar que o corretor dá é o olhar de qualificação, assim, ele vai ter uma percepção do texto como um todo. Claro que quando a gente olha a redação que a gente recebe a primeira vez, naquele primeiro momento, a gente dá uma espiada assim por cima, distribuição de parágrafos e tal. Tem corretores até que separam as redações de letra mais difícil para corrigir primeiro, para não deixar para o final quando já está mais cansado da leitura, né? Porque o texto com uma apresentação bacana, ele é um texto que torna, né, a leitura mais prazerosa. Mas mais do que isso, assim, quando a gente pensa nos aspectos formais, eu acho que é importante a gente pensar na representação disso por uma situação oficial, assim, né? É diferente de escrever um texto qualquer, de um bilhete ou qualquer outra coisa. A gente está numa situação formal de prova. É como se vestir para ir a uma festa. É um evento que é diferente, é uma situação diferente. Claro que a gente pode fazer a nossa assinatura de identidade com a roupa que a gente quiser, obviamente a gente pode, mas a gente cria alguns contextos de adequação. Então, tem algumas coisas que formalmente devem ser respeitadas. E esteticamente isso tem uma impressão, assim. Algumas questões, como por exemplo a letra, elas vão além só da apresentação. Elas são, na verdade, o acesso ao entendimento do texto de vocês. Então, quando a gente for falar em letra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas são, por mais ingênuos que pareçam, os aspectos formais são bem importantes, assim, para a organização do texto, organização de espaço na folha, apresentação e demonstram a habilidade de vocês com uma situação formal de prova. Então vamos começar, né, vendo assim o que está envolvido por trás dessa ideia dos aspectos formais, tá? Primeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte, né? As redações elas vão ser analisadas pela expressão gramatical, pela estrutura da redação e pelo que ela diz que é o conteúdo. Não tem ali listado exatamente nenhum aspecto que diga, tem problemas, a letra não é boa. Isso não existe como um critério. Mas, dentro das questões de gramática, um problema numa letra, por exemplo, pode nos confundir, pode não fazer a gente diferenciar uma concordância, por exemplo. Será que isso é um A? Será que isso é um O? Né? Ao mesmo tempo, as questões de organização de parágrafos, de margem, de alinhamento, da presença do título na redação da URGS especificamente, a gente sabe que o Enem não pede, mas a URGS pede. Todas essas coisas, elas são, de certa maneira, parte daquilo que a gente entende como um texto dissertativo. Então, por exemplo, a ausência de título vai ser descontada num critério de estrutura de texto, como própria organização de parágrafos, por exemplo, que é a adequação à forma que se espera. Então, assim, por exemplo, se eu esquecer o título, eu não tenho um grande prejuízo no texto, né? Não é uma catástrofe. Mas, em algum momento, quando a universidade me exige o título como a URGS exige, isso tem um descontinho. É leve, mas existe ali. As questões principais sempre são essas: a clareza de expressão, a boa organização do texto e a profundidade da análise. Mas tem questões que influenciam, né, no acesso de quem está lendo a essa visualmente, o texto tem uma apresentação visual que seja coerente com esses três momentos. O que a gente tem Agora que. eu tenho uma Pode pergunta. falar, vai falando. Fala. Na URGS, Tá. tem algum critério que desconte pela qualidade do título? Se tá coerente com o texto, se tá um título bom, um título ruim? Não exatamente, assim, claro, o título não pode ser incoerente com o texto, mas a ideia da originalidade ou não do título, ela é uma fagulhazinha da nota de investimento autoral.
Por exemplo, o que um título é, né? Qual é a função de um título? É orientar o caminho do texto. Então, por exemplo, se o meu texto é sobre papel e os limites do humor, tá? Vou pegar uma redação aí fácil de abordar da URGS. Se eu dissesse para, se o meu título tivesse, por exemplo, o papel do humor na sociedade, né? Humor sem limites, né? Qualquer coisa que dê minha linha do texto, por mais óbvia que ela seja, tá valendo. Não tem um desconto porque ele não é original. Mas se eu criar um título diferente, que dialogue com daqui a pouco a minha conclusão, enfim, isso tem um enriquecimento estilístico. E aí pode servir como um pontinho, assim, um empurrãozinho a mais para o corretor aquecer o coração e dar uma nota mais alta de investimento autoral. É legal um texto com um título diferente, assim. Mas, claro, o título diferente tem que ser coerente com o que foi dito, né? Ele precisa se justificar ao longo do texto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não sei se eu te respondi. É a Isa, né? É a Isa que Aham, perguntou? Tá. respondeu assim, obrigada. Tá. O que a gente tem que cuidar? Algumas coisas, obviamente, são aspectos formais. A redação é a caneta. O número de linhas tem que ser rigorosamente respeitado. A URGS nem lê texto que não chegue à linha 30. É a primeira orientação que ela dá para o corretor. Olhem se está até a linha 30. Se não tocar na linha 30, tem gente que diz, tem que ir até a metade. A orientação da URGS, né, é de chegou na linha 30, botou lá uma palavra, está na linha 30. É o critério deles. Agora, o problema é não chegar na linha 30. Terminou na 29, esqueçam. Outra coisa, fez lá 29, fez 30 linhas, mas uma delas foi toda rasurada por alguma razão. Faz 31. Assegurem que eles não vão orientar para desconto, tá? Então, o número de linhas é um critério importante. A legibilidade da letra é importante. Claro que um zero por ilegibilidade, ele não é impossível, mas ele é muito difícil. Porque a ilegibilidade, ela passa por, às vezes passa por uma questão neurológica séria da pessoa. E aí a letra fica, tu não consegue real acessar nada da informação. Agora a letra, aquela letra que não está legal, que tem problema, que é difícil de entender, essa o leitor vai ler e ela vai ser avaliada. A questão é a que preço ela vai ser lida, né? Por exemplo, uma coisa que eu comento muito sobre a letra, é por isso que eu acho que a gente tem que caprichar, é que quando a gente faz uma letra difícil de entendimento, o trabalho do leitor não é o de análise da ideia, da progressão do pensamento, da qualidade do pensamento. Ele acaba sendo um trabalho de decodificação. Então, eu estou preocupada em decodificar, entender o que está escrito, e como isso é um processo que vai truncado, ele vai truncando a análise do texto. E o corretor, daqui a pouco, se perdeu da ideia. Então, ele opera no outro nível de análise do texto, outro nível de entendimento. Por isso que a legibilidade da letra ela é muito ruim, até para uma avaliação de coesão textual, porque o corretor tem a sensação, e é real, de que aquele texto não está fluindo, que ele está o tempo inteiro, né, se fragmentando, assim. E claro que, mas o corretor pode ler outra vez, e outra vez, e outra vez, ele vai lembrar o que eu escrevi, daí ele vai entender. Sim, mas nenhum corretor vai ficar lendo a redação de você 5 vezes. Então, a legibilidade da letra é isso, ela fornece para quem está lendo a clareza suficiente para o cara conseguir chegar na ideia, sobretudo, né? E avaliar o conteúdo e a qualidade. Não pode copiar a proposta de forma nenhuma, né? Eu sei que às vezes no Enem vocês pegam dados que estão no Enem, enfeitam esses dados e usam esses dados de outra forma. Isso não é um problema a ponto de zerar a redação. Se for muito, sim. Usar a informação não é uma razão por um zero no Enem, mas ele tem um desmerecimento do repertório. Na hora que o corretor percebe que aquele repertório é repertório do texto, ele desconsidera isso. Se a cópia da proposta vier literal, ou se copiar muita coisa da proposta, eles desconsideram as partes de cópia e conforme o Enem até zeram a redação. A URGS também, mas a URGS tem outro perfil. Na URGS, muitas vezes, vocês usam trechos do texto, literalmente, porque vocês estão refutando o pensamento de alguém. Então, existe um texto base lá do Caligares, eu quero pegar a afirmação do Caligares para colocar exatamente como ela está no meu texto, e aí fazer o contraponto, a concordância, o que eu quiser. Isso é tranquilo, não é nenhum problema. O problema é aquela proposta que é usada como o próprio texto, que é um desmerecimento de originalidade, vem de uma dificuldade, enfim. Tudo certo? Até aqui estamos tudo certo? Que mais? Texto excessivamente narrativo ou descritivo é um cuidado que a gente precisa ter.
Por quê? Porque a tipologia do texto é dissertativa argumentativa. A gente vai olhar a narração, a descrição dentro das tipologias. E a gente sabe que precisa ser mais argumentativo. O que não significa que em algum momento a gente inevitavelmente não vai descrever. Às vezes a gente descreve até um sentimento, né? O ciúme, a solidão. A URGS tantas vezes pediu temas. Ela já pediu o que é talento, se basta talento para conquistar um lugar do mundo, o que é ter um estilo. A gente acaba fazendo um texto, às vezes, que flerta um pouco com o descritivo. Assim como, durante muitos anos, a URGS pedia o relato de uma experiência pessoal, e lá pelas tantas o texto ficava com uma passagem narrativa. Ou quando ele pede que livro é um clássico para você, que foi um tema de seleção, a gente vai lá colocar um pouco da história do livro. Então, todas essas questões, elas são questões que têm a ver com esse uso diferente de tipologia. E está tudo certo. Só que a gente não pode esquecer que isso não pode ceder espaço excessivamente para argumentação. O texto, ele é um texto argumentativo e tudo que vocês narrarem ou descreverem está a serviço da argumentação. É para criar alguma coisa ali, um exemplo, uma história, ele serve para alavancar a análise de vocês. E, obviamente, a gente tem que cuidar muito com a fuga ao tema. A fuga ao tema, como é que a gente não foge ao tema? A gente enxerga na proposta, no comando, quais são as palavras-chave. Então, é persistência da violência contra a mulher. O meu assunto é violência contra a mulher, mas o meu tema é por que ela persiste. Né? O trabalho de cuidado com a mulher não é o trabalho da mulher, não é a mulher lá no mercado de trabalho, é a mulher sendo sobrecarregada pelo trabalho excessivo e mais, é a invisibilidade disso perante a sociedade. É o quanto as pessoas não veem que a mulher está sobrecarregada. Então, isso é importante, assim, resgatar no tema, seja Enem, seja URGS, quais são as palavras-chave para daí jogar isso argumentativamente. Eu sei que o que eu estou dizendo para vocês é básico, mas eu acho que é um jeito de a gente retomar alguns aspectos fundamentais daquilo que é o que se espera efetivamente do texto. O que a gente tem que cuidar formalmente falando? A letra, a presença do título, em algumas universidades obrigatório, em outras não, o alinhamento das margens, que é uma coisa para a qual a gente quase não dá importância e é importante fazer. Obviamente, o respeito ao número de linhas, e eu sei que uma questão sobre a qual vocês têm muita dúvida são as rasuras. Como proceder se a gente precisar rasurar, tá? Então, vamos olhar rapidinho, mais ou menos, o que pontua cada um deles, tá? Como é que isso aparece. Primeiro, questões sobre a letra. Se a escola não mudou a letra de vocês, não vai ser a universidade que vai mudar. Mas o que ela pede? Primeiro, que a letra tenha tamanho regular, que ela não seja nem muito grande e nem muito pequena. Eu sei que às vezes a gente tem um texto mais longo e a gente aperta para fazer caber. Enem, né? Quem nunca? A questão só que a gente tem que cuidar é que, para não perder legibilidade, é importante que ela se mantenha legível quando ela for uma letra realmente apertada no espaço. Então, cuidem com isso, assim, né? Quem escreve bastante, quem treina bastante, tem que ficar de olho para não apertar excessivamente, não deixar muito pequeno e não diminuir a legibilidade, tá? Que é a grande questão. Então, vocês têm aí dois exemplos. Olhem o tamanho da letra. Eu sei que, né, é uma letra, obviamente, tem questões assim de, né, de capricho, mas se vocês olharem, não cabe nem o aposto cabe ali, ó. O Continente, escrito pelo gaúcho Érico Veríssimo, uma oração adjetiva, na verdade, reduzida, é um dos melhores livros brasileiros. Olhem a letra, ela ocupa. Olha uma outra questão da letra importante, olhem a diferenciação de maiúscula e minúscula. Ela quase não acontece. O continente tem que ser o C maior que o O, né? Então, essas regras todas precisam ser controladas. Ao mesmo tempo, a letra muito pequena também não, né? Olha a dificuldade em que a gente percebe. Essa letra ainda, ela é pequena, mas ela é uma letra que a gente vê que não era uma questão do aproveitamento do espaço, ela realmente é a letra de alguém que escreve com uma letra muito pequena. Mas a gente sabe que às vezes para o espaço vocês aglutinam ela e vão apertando. E aí a gente não consegue necessariamente definir muitas vezes qual é o que está escrito, assim, ainda mais quando pega algumas letras que causam normalmente confusão, tipo o R e o S, o M e o N, né? Então, o O e o A às vezes. Então, assim, são esses os critérios principais. Manutenção de diferença entre maiúscula e minúscula e legibilidade. Então, olha só. Por exemplo, as mudanças socioculturais promovidas pelas mulheres têm criado desconforto e frustração nos homens, enquanto aumentam a satisfação delas. Para as mulheres é difícil tentar manter e aprofundar as mudanças ocorridas, mas é exatamente isso que lhes dá satisfação. Para os homens tornou-se difícil. Olhem esse D, olhem esse H, olhem esse lhes. É meio de frase, parece maiúscula.
né? O trabalho aqui. Essa aqui, ok, a diferença está certa. No resto, não. Então, não é que eu não posso. Mas eu posso fazer letra bastão? Ok, minha letra é toda maiúscula. Não tem problema. A universidade nenhuma vai mudar a letra de vocês. Mas ela tem que ter a diferenciação entre maiúscula e minúscula. Olhem aqui, tem uma outra questão que eu acho importante observar, que essa é uma caligrafia que mistura, por exemplo, algumas formas da maiúscula, como a do R, por exemplo, ou a do H, né, ou até o E maiúsculo, mas ela tem algumas grafias de minúscula, como, por exemplo, o N, ó, está aqui, o T, tem T maiúsculo, tem T minúsculo, e não, nem isso é descontável, por assim dizer. Mas é claro que a formalidade, a organização, um padrão, tudo isso contribui, tá? Então tem que cuidar com essa questão do emprego. Eu sei o que vocês estão pensando, né? Vocês querem me perguntar daquela raiz quadrada ali de aumentam a satisfação delas, né? Penso. Eu não, nem de longe ideal, mas a gente vai falar um pouquinho sobre rasura depois, tá? Ó, tá ali ela, né? Às vezes fica meio over. Não é que não possa ter essa cunhazinha, né? Outra coisa importante, se liguem que o pingo no i não pode ter essa bolinha, tá? Essa é uma coisa importante, ele é só o pinguinho. Eu sei que tem que ser, né, um corretor de muito mau humor com a vida, muito triste, né, com o valor da sua conta da ceia equatorial, o cara tem que estar deprimido para descontar isso, mas ele pode descontar porque graficamente essa bolinha aí não existe. E aí tem um preciosismo. Olhem a diferença visualmente de uma letra que é toda maiúscula, mas cuja diferenciação foi bem feita, ó. A gente sabe exatamente onde começa cada uma das frases, tá? Então, é uma questão de organizar, não é uma questão de modificar o seu padrão, mas uma questão de ter uma apresentação bacana. Dúvidas sobre letras? Não? Deixa eu só fazer uma riscadinha aqui para mostrar uma coisinha antes para vocês, que a gente tem que ter cuidado, né? Acho que até vai falar um pouco sobre, a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas assim, ó, cuidem, por exemplo, gente, quando vocês forem fazer. Acho que eu não sei se eu vou conseguir anotar aqui. Mas quando vocês forem fazer, por exemplo, o tio, né? Às vezes a gente faz, o cara não sabe exatamente onde é que vai e faz isso aqui. Eu lembro de uma redação, uma vez que eu olhei, era uma letra grande, gorda, assim, e ela era cheia de A3, A3. Eu disse, o que que é esses A3? É porque a pessoa, quando ia fazer um não, ela fazia assim, tipo, A e puxava o o e o título, o o e o tio. Então, assim, graficamente tem umas coisas que a gente não pode fazer que tem desconto. Até assim, ó, uma convicção na hora da acentuação, botou uma crase, não sabe o que que é, bota um pontinho de nada, o corretor vai descontar, né? Os alunos falam disso muitas vezes no colégio, dá esse golpinho aí. Ah, não, senhora, mas tem crase. Não, não, mas não tem, né? Então, esses cuidados a gente tem que ter, marcar bem, marcar com convicção, né? Deixar, manter a legibilidade, não criar possibilidade de ambiguidade. Às vezes no A, na concordância, a gente faz aquele A, tem gente que faz o A assim, mas tem gente que quando vai fazer o A, passa o A por dentro, assim. Cuidado que às vezes pode parecer um O, se parece um O, às vezes confunde. Esse M, assim, que eu faço às vezes, eu tenho que cuidar, esse M que faz assim, às vezes ele se confunde, né? Eu brinco, imagina a pessoa escrevendo um município, né? Olha o desespero, bota aí de qualquer jeito. Então tem que cuidar com algumas coisas de grafia. Quem faz o R sem desenhar muito bem, às vezes faz assim, e ele se confunde com o S assim. É uma questão de a gente olhar, perceber onde é que a gente pode diferenciar melhor, qualificar melhor e deixar o texto mais claro. Foi? Dúvidas até aqui não? Depois vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem fazer sobre a letra de vocês, tá? Seguimos. Título. Eu sei que o título é uma das perguntas de vocês sobre isso. E ele, quando a universidade pede, ele precisa existir. A URGS bota até a caixinha para o título, o Enem não pede título. Quando for pedido, precisa aparecer. E a ideia é indicar a linha geral do texto, tá? O corpo de letra é o mesmo do texto. A gente não inventa moda, não faz maiúscula, não faz enfeitezinho, não bota exclamação com coraçãozinho. Não tem por que centralizar. Ele já está numa caixa específica para ele. Deem uma calculada para não precisar sair da caixa, porque às vezes faz um título muito longo. Ele pode ser uma pergunta, não é um problema que o título seja uma pergunta, mas cuidem para fazer cabelo na caixa e mais que isso, assim, se for uma frase muito longa, tentem diminuir a letra para ficar legível, bonitinho, não ficar, né, não precisar invadir outro espaço. Foi?
Ó, aqui a gente pode pensar em alguns exemplos de títulos, que aí vai pegar, inclusive, o uso de maiúscula e minúscula. Quando a gente tem a nobre profissão, nenhum erro aqui. Por quê? Porque ele é um título que não tem frase, então eu posso botar só as maiúsculas, só as iniciais em maiúscula, né? Então tá ali, adjetivo, substantivo, maiúsculo. Incivilidades e infrações, dois substantivos também não é uma frase, também tá certo. Quando eu coloco, por exemplo, mudança de comportamento, uma responsabilidade de todos os brasileiros, tudo certo. Dá para botar um ponto final aqui, porque ele tem pontuação interna, mas a maiúscula aí é só a primeira. Botei uma, não vou botar uma maiúscula depois dos dois pontos ali para deixar tudo maiúsculo. Aí é só a primeira letra. A desvalorização da profissão, ó. Aqui tem um problema, porque eu não tenho frase, ok, né? Não vou botar ponto, nada. Mas quando eu falo desvalorização, se desvalorização está maiúsculo, profissão também teria que estar, porque eu não posso ter um critério para o substantivo e não ter o mesmo critério para o outro, tá? Vocação versus baixos salários. Aqui está errado, por quê? Porque a gente não coloca esse sinal gráfico de X para versus. Se a gente quiser escrever, a gente coloca vocação versus, com U, né? E baixos salários. Mas é meio desnecessário. Se a gente botar um E ali, tá tudo certo e vai dar o mesmo efeito. Vocação e baixos salários, por exemplo. Foi? Dúvidas aqui não? Ó, aqui a gente tem mais ou menos um modelo, né? Imparcialidade da comunicação. Se a gente olhar o título ali, ó, efeitinho, efeitinho do PowerPoint. Imparcialidade da comunicação, tá? Tudo certo com o título, né? Não apresenta frase, maiúsculas estão corretamente utilizadas, nenhum problema, né? A Ô, gente tem Sora, outro. Pode falar. se for um título sem verbo, assim mesmo, pode botar minúsculo, como se fosse frase? Pode botar minúsculo, pode botar Não tem minúsculo. problema. Tu sempre pode, mas aí a primeira é sempre maiúscula. Sim, sim. Né? Por exemplo, poderia ser imparcialidade, só uma imparcialidade maiúscula, comunicação não. O que tu não pode é quando tu tiver uma oração com o verbo aparecendo, não colocar o ponto final. Aí tem que ser só a primeira maiúscula e ponto final depois. Ó, quando eu olho aqui, ó, não existe imprensa imparcial. Ó, é uma frase, tá ali o verbo, existe, determinado. Então, o que que acontece aqui? Quando eu coloco, ó, maiúscula só no início, aí coloquem o ponto final também, tá? No ponto, eles são um pouco mais tolerantes, mas a maiúscula tem que aparecer só na primeira, não pode aparecer nas outras. Tá? Foi? Margem. Margem é uma questão assim, ó. O que que acontece? A gente lembra que tem que fazer parágrafo, dá o espaço do parágrafo, cuidado, a redação do Enem, eu sei que às vezes vocês ficam lá chulhando para ter mais linhas, e aí acaba fazendo uma entrada de parágrafo muito pequena. E aí acaba, quando o corretor tem aquele primeiro olhar sobre o texto, ele custa um pouco a enxergar onde é que está cada parágrafo. Cuidado com isso. Ainda mais se a minha frase final terminar lá no fim, pode ser que esse corretor se confunda. Então, deixem um bom alinhamento na entrada dos parágrafos. Mas lembrem que a gente também precisa alinhar a margem direita. A gente alinha a esquerda e não alinha a direita, isso é um problema. Essa aqui não alinha nenhuma delas, ó. Eu até enxergo que existe uma mudança de parágrafos aqui, por exemplo, ó, ali da linha 13, mas porque tem um espaço em branco. Mas eu não tenho a entrada de parágrafos. E outra coisa, isso, olha só, parece um poema, né? Eu sei que às vezes a gente fica lá no final e fica com dúvida se a separação, se a sílaba separa ou não. E aí a gente não coloca, não separa, deixa a palavra inteira. Mas assim, ó, pensem na representação, joguem mais espaçamento, mas façam alinhamento das duas margens, é importante, tá? Isso esteticamente faz muita diferença quando a gente olha para o texto. Olhem a diferença aqui, né? Então, tem coisas que a gente observa aí, a gente enxerga direitinho o espaçamento da entrada, né? Tanto na marcação de parágrafos ali no começo, quanto no final, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, não sei se está sinalizado aqui, mas aqui, por exemplo, ó, evitem isso aqui, que foi feito aqui. O traço de separação, ele aparece do lado, a gente não coloca embaixo. Isso aqui é um vício que a gente carrega da época da revisão, da cunha de revisão tipográfica, né? A gente colocava a cunha nos textos escritos para fazer as marcas, e no alinhamento, quando se escrevia com máquina de escrever, o alinhamento não era justificado, né? Agora que tu digita, justifica, ele alinha automático, né?
A gente tinha que ir contando o número de letras, né, de caracteres digitados e calculando até onde ia dar. E às vezes, para jogar com esse alinhamento das sílabas, se colocava embaixo, mas graficamente ele não existe. Claro que o corretor tem que estar muito ligado nisso, mas ele pode descontar, porque não é um sinal gráfico que não existe na escrita. Foi? Mas vocês fazem, né? A Mesmo gente cansa de faltando fazer. linhas, o prefixo não pode colocar embaixo? Mesmo faltando linhas. Controlem para formalmente, mesmo faltando linhas. Cuidem para, por exemplo, aqui, ó, no criativo, né? Tinha que ter apertado esse ciclo, posto mais para frente, posto pouco mais para frente, posto esse cria mais para frente, vou botar do lado do A. Formalmente, essa é a questão. Deem uma calculada. Por isso que é importante a gente fazer a revisão do texto com calma no rascunho, porque a hora de transcrever tem que ser só a hora de transcrever, né? Tem que ser o momento de cuidar exatamente essas coisas, assim, o alinhamento, a margem. Sei que é meio tópico, às vezes, na pressão da prova do Enem, que vocês estão lá na correria, mas o treino ajuda vocês a terem mais fluência nesse Prof, cuidado. Pode falar. não entendi. Tem que evitar separar Não, a não, palavra quando a gente tá. não é evitar separar a palavra. Não tem nenhum problema aqui, ó. Olhem como aqui tá certinho. A mim não basta a previsibilidade da rotina. Ó, previsi e tracinho, hífen, separa a Uhum. visibilidade. Agora aqui, pouco criar tinha que estar aqui do lado. Ele não está aqui do lado, porque ele ia desrespeitar o alinhamento. Ele foi Ah, posto sim, embaixo da entendi. palavra. Aqui não pode. Aqui tudo certo. Tá, entendi. Muito Foi? obrigada. De nada, imagina. Posso seguir? Tá, aqui a gente tem alguns modelos aí de letras, algumas questões para a gente problematizar. Por exemplo, olhem ali o alinhamento da margem, né? Tem um probleminha, ela pode ser melhor alinhada. Aquele tio que eu falei para vocês, ó, esse puxa do O direto para lá. É um erro gráfico, né? Mesma coisa lá na evolução. As rasuras, né? Como se comportar em relação à rasura. A gente tem ali, tem outro no mulher. A gente vai ver já algumas questões de rasura, mas assim, não precisa arriscar a palavra tanto quanto ali embaixo. Quando é, por exemplo, uma vírgula, como no título ali, o homem, a mulher e a sociedade, aí sim, a gente não tem muita escolha, não se dá uma tapadinha nela, né? Mas esse uso de baixo, assim, tão coberto, a gente não precisa. Vamos olhar um pouquinho mais sobre isso agora, tá? Então, assim, obviamente, o ideal é que a gente não tenha rasura. Mas se acontecer, gente, não é o fim do mundo, né? Não é o ideal, mas o texto vai ser lido igual, né? A gente tem uma redação de uma menina que às vezes eu trabalho com os alunos, ela tirou, na época era 25, ela tirou 24,70 e poucos da redação, e o texto dela estava cheio de rasura. É um texto brilhante, é um texto ótimo, eles simplesmente desconsideraram. Não tem uma quantificação da rasura, não quantifica em lugar nenhum. Mas é claro que esteticamente não é o melhor, não é o ideal. Então, como fazer para não deixar isso mais pesado, né? Por exemplo, a primeira coisa, não cobrir a palavra toda com tinta, isso chama mais atenção para a rasura, né? Então, noticiou, né? Sodra em seus aspectos. Ninguém vai ficar contra a luz olhando o que que vocês erraram, né? Não precisa, peraí que voltei sem querer. Não precisa sair correndo para fazer esse olhar assim, né? Cobrir tudo, ninguém vai botar contra a luz para ver o que que vocês erraram. Como é que vocês vão fazer? Passar um traço por cima. Se vocês quiserem colocar entre parênteses, nenhum problema. Dá para colocar entre parênteses. Agora, o traço não é opcional. Opcional é só o parênteses. Por quê? Porque o parênteses sozinho existe como representação gráfica. Então, eu preciso deixar claro que aquilo está ali, mas eu não quero que esteja, tá? E outra coisa, às vezes assim, ó, como vocês têm aqui, mas uma exposição, dá para arrumar ali em cima, fica legível, tranquilo, arruma em cima da palavra, dá uma ajeitadinha e segue a vida. Foi? Aqueles sérios ali que fica entre parênteses. Ó, isso aqui é a cunha de revisão tipográfica, que a gente chama, né? Quando se fazia revisão, antigamente se colocava para sinalizar onde tinha uma alteração, se usava muito no jornalismo. Olha ali, ó, deixar de lado a ordem de uma vida regrada. Faltou ordem. Perfeito, coloca ali a ordem de, né? O problema é só quando fica que nem aquele outro que a gente viu, que era enorme, né? Tipo, a raiz quadrada de uma coisa. Aí não dá para botar uma frase inteira aí, né? Mas uma palavra ali, alguma coisa que se esqueça, não é um grande problema, tá? É perfeitamente possível e segue a vida. Aqui também tem umas coisinhas, ó, tipo boêmio, algumas coisas de letra e passa tranquilo, sem grandes dramas.
Número de linhas tem que ser rigorosamente obedecido, gente, né? Algumas universidades descontam, outras zeram a redação. A URGS zera a redação se não tiver um número mínimo de linhas. O Enem tem uma super condescendência aqui, que é a seguinte: o Enem, por número de linhas, só vai zerar se tiver 7 ou menos. Ele quer 8 linhas, em diante. Mas aí a gente está falando de uma prova, perdão, a gente está falando de uma prova que vai buscar uma realidade nacional, em que escrever 8 linhas às vezes não é pouco, né? Então a gente tem que dar uma. A gente tem que, obviamente, saber que é uma realidade que existe, a gente tem que dar uma considerada nesse todo, assim, entender que 8 linhas não é porque eles piram e aceitam qualquer coisa, é porque eles olham para uma realidade de texto nacional, assim, que é muito sensível, gente. Eu já falei isso algumas outras vezes e volta e meia eu bato nessa tecla, porque eu acho que a gente tem que ter a percepção do que a gente está fazendo, na verdade, sabe? Quando você se inscrevem para fazer o Enem é uma prova que vai acontecer numa escala absolutamente reveladora da educação no Brasil, que é, em sua grande maioria, muito deficitária. Né? A gente está aqui numa terça-feira, né, 8 da noite, não sei, 8 da noite, quase 8. A gente está aqui falando de redação, é exceção, né? Então, nessa realidade, a gente tem alunos que não têm noção de texto, que não têm noção de linha, que não sabem o que é parágrafo. Eu digo sempre que quando a gente vai fazer redação, a gente fica, ai, mas que engraçado, eu só tiro 120, 160, 200, 120, 160, 200, para que 80, né? Para que 40? Ai, acho que os professores são muito bonzinhos. Não é isso, é que essas notas do 0, do 40, do 80, elas estão sendo muito utilizadas, elas estão sendo muito mais utilizadas do que os 160 e 200, mas não na nossa realidade social, não na nossa bolha, não no nosso, entre as pessoas com quem a gente acaba convivendo, né? Então, mas é perfeitamente comum a gente ter texto zerado no Enem por não chegar a 8 linhas. Tá? Então, tem que obedecer, tem que ver exatamente o que eles esperam. As particulares, em geral, oscilam normalmente entre 25, 30, 35 no máximo. Né? A URGS que vai a 50, mas a gente sabe que tem aquela folha mais estreita e acaba projetando por volta de umas 40, se fosse uma folha tradicional. A URGS projeta, se a gente pensar na folha modelo Enem, o que a URGS pede é entre 25 e 40, mas formalmente entre 30 e 50 na folha dela. Tem dúvidas, gente? Fechou? Coisas que vocês queiram saber, não? Até aqui tudo certo? Muito bem. Podemos passar para a segunda parte. Vocês têm todas essas observações ali no livro de vocês, e a gente vai agora para a segunda parte, que é a tipologia. Agora a gente entra numa questão mais de conteúdo, né? Dessa parte de aspectos formais é isso, assim. Façam o melhor que vocês fizerem, o que vocês puderem, transcrevam com calma, pensem que tem um cenário formal ali, um contexto formal que é importante de ser respeitado e valorizado, tá? E a gente precisa dar uma caprichada, tá? Tudo tranquilo até agora? Segunda parte, podemos? Isso também está no livro de vocês, está ali na sequência. Vocês encontram a parte de tipologia para quem tem o livro de português, né? Quem não faz só a redação ou está fazendo, não assistiu a aula, mas está fazendo. Essa parte de tipologia, ela está a partir da página 4 no livro de redação e a partir da 23 no livro de português. Foi? Tudo certo? E eu adoro falar sobre isso porque eu posso flertar com uma das minhas paixões, que é a literatura, né? Acho que todo professor de português adora literatura, então a gente pode dar uma brincada, né? Uma jogada com isso, assim. Vamos ver algumas coisas sobre tipologias. O que vocês entendem por tipologia primeiro? Deixa eu voltar aqui para não dar um spoilerzinho. Quando a gente pensa em tipologia, se eu pedisse para vocês, sem olhar no material, tá? Sem colinha. Se eu pedisse para vocês, assim, exemplo de tipologia, o que vocês me diriam? Digam aí, uma participação aí. Um conto é uma tipologia? Sim ou não?
A crônica é uma tipologia? E o romance? Quando a gente fala em... Eu já vi que vocês não vão me responder, vão ficar no vácuo. Então, vamos lá, vou tocar. Olha só. Talvez alguém tenha respondido no chat aí, mas não vou abrir agora. Olha só. Quando a gente pensa em tipologia, a gente não está falando da forma como o texto aparece, mas muito mais das características que ele tem para produzir para conseguir atingir uma determinada intencionalidade. Se a gente pensar em termos de comunicação, a gente vai quase, né, chega lá em outra seara lá, que é das funções de linguagem, mas é mais pelas características que o texto tem, os elementos que ele apresenta, que recursos ele utiliza para atingir um determinado objetivo. Por exemplo, uma das tipologias que a gente tem, e a primeira que a gente vai ver, é a narração. Quando eu vou narrar, eu vou ir para resumo, eu vou contar alguma coisa. Se eu for contar uma história, eu vou fazer uma narração. E essa narração vai ter diferentes elementos que têm como intencionalidade informar para vocês uma progressão de fatos. Essa narração ela pode aparecer num conto, que vai ser uma narração de uma história curta, pode aparecer eventualmente numa crônica, tem até aquelas crônicas bem narrativas literárias, né? Tipo Rubem Braga, cara super tradicional nisso. Ela pode aparecer num romance, ser narrativo. Então, uma coisa é o gênero textual, outra coisa é a tipologia. Tipologia vai aparecer, as tipologias vão se imbricar muitas vezes, a gente vai encontrar elas interseccionadas, cumprindo diferentes papéis assim no texto. O que a gente sabe sobre a narração? A narração, na verdade, ela é o momento em que eu conto uma história, né? Então, como qualquer história, se eu dissesse para vocês assim, bah, pessoal, vocês não sabem o que eu tenho para contar para vocês. Vocês vão me perguntar o que é, eu vou dizer, o que eu vou contextualizar? Eu vou ter que dizer para vocês o que aconteceu, quem estava envolvido, quando aconteceu, e a gente naturalmente fala isso no processo. Então, a primeira coisa é a seguinte: quando a gente pensa na narração, a gente está pensando numa progressão de tempo. Vocês nem sabem o que aconteceu. Eu vou buscar o verbo lá no passado, né, para dizer eu estava ontem, domingo, eu fui passear de carro, quando eu voltei, tinha um acidente. Eu vou contando uma história. Tem progressão temporal, tem uma relação de anterioridade e posterioridade, porque as ações acontecem em sequência. Eu não posso alterar a sequência das ações, porque isso compromete o meu entendimento. Não é que eu não possa criar recursos literários, estilísticos de troca de ordem, mas aí isso é uma técnica literária. Mas, assim, bem ou mal, quando a história acaba, eu vou colocar as coisas em relação de anterioridade e posterioridade. Tem uma técnica literária que eu acho muito, mas muito legal, que chama em média res. Uma técnica narrativa. Se vocês viram Breaking Bad, não sei se algum de vocês viu, mas o começo da série, primeiro episódio, tem um cara lá de cueca no meio do deserto com uma van e tu vê que ele tá absolutamente ferrado e vem um carro de polícia. E aí suspende aquela cena, volta lá para trás para começar a contar a história do cara, até chegar naquela cena. Isso é em média res. Eu conto, eu relato o momento, eu volto para trás, começo a contar a história do começo, até que esse momento e a história chegam ao mesmo ponto e ela segue para o desfecho. Mesmo que eu altere isso, eu fiz isso estilisticamente. Mas quem conhece a história, no entendimento, precisa saber o que veio antes e o que veio depois. Né? Então é um recurso, mas eu não estou mexendo com anterioridade e posterioridade. Né? Eu estou criando um outro ordenamento, mas é perfeitamente possível entender. O que acontece? Numa narrativa existe mudança de estado. Então, um determinado ser ou uma situação vai se modificar. Ela passa de um determinado momento, passa muitas vezes por um clima que se volta para uma situação, né, diferente daquela em que começou. Coisas acontecem. Então, assim, se a gente pensar naquilo que tem fundamentalmente numa narração, ela precisa, antes de qualquer coisa, de um fato. Tanto que é muito o núcleo da narração é o verbo. Né? Aconteceu, o carro bateu, eu viajei, eu comprei, eu conversei, eu briguei. Tem sempre um fato. Ele acontece num determinado momento, então tem demarcação de tempo, em algum lugar, que é de espaço, e tem personagens envolvidos, né?
esse detalhamento quanto ao modo, como ao fato, né, as circunstâncias, são esses que vão fazer a gente pensar numa situação anterior e numa situação posterior, coisas que levaram aquele fato e desdobramentos daquele fato, sempre pensando em ações. Vocês devem estar aí pensando, projetando histórias que vocês já viram, histórias que vocês já leram, né? Sou apaixonada pela Terceira Margem do Rio, pelo conto. Acho que vários de vocês já sabem, já devo ter falado em alguns momentos sobre isso, né, para vocês. E a Terceira Margem é um conto em que se vê muito essa situação. O texto começa, vocês conhecem? Não sei se vocês conhecem a Terceira Margem, mas o texto começa com um pai, o filho é o narrador, né? Começa descrevendo esse pai, apresentando o personagem. Nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, né? Então ele apresenta esse pai e diz que um belo dia o pai mandou construir uma canoa. Ele começa a narrar, o pai vai entrar na canoa, joga a canoa no rio e vai ficar o resto da vida dentro do rio, né? Para nunca mais voltar. E aquele filho, o tempo passando, aquele filho contando coisas. E tem todo um desfecho que tem um momento de mudança de situação. Então, na narração, esses elementos aparecem, assim. A gente está falando isso e pensando na redação, mas assim, é sempre importante a gente pensar que todas as coisas que a gente está falando para a redação ajudam muito vocês nas questões de português, principalmente as questões da URGS, que adora fazer perguntas sobre tipologia textual. É muito comum a URGS perguntar sobre partes do texto, sobre narrativa, sobre quem é o narrador, o personagem dentro da história, a que personagem determinada afirmação se refere. Às vezes ele pega, por exemplo, ela já pegou uma questão que acho que era sobre o tempo e o vento, então tinha um tempo passado dentro do tempo passado, né? E aí tinha que saber que fato dizia respeito a que personagem. Então, assim, a gente precisa conhecer realmente as tipologias, né? Os gêneros também, mas sobretudo as tipologias também para a prova. Isso é uma questão depois que vai trabalhar bem com isso. Tem um trecho aqui dos 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, né? Uma obra-prima de livro. Então, vamos olhar ali, vamos tentar identificar essas marcas ali, ó. Primeiro trouxeram um imã, um cigano corpulento, de barba rude, mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Então, tem ali, ó, trouxeram, é o verbo, primeiro marca o tempo, um cigano corpulento entra um personagem. Tem uma caracterização? Claro que tem, isso é normal, porque aquilo que eu falei, as tipologias se imbricam, né? Elas se juntam, uma vai ajudando a outra, vai servindo, mas predominantemente isso tem uma história, uma narração. Então, a barba rude, as mãos de pardal, ele se apresentou com esse nome, fez isso, né? Ele mesmo chamava, foi de casa em casa, arrastando 2 lingotes metálicos, e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, e as madeiras estalavam com o desespero dos pregos e dos parafusos, tentando se desencravar, e até os objetos perdidos há muito tempo, olhem o tempo ali, apareciam onde mais tinham sido procurados, e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com áspero sotaque. Tudo é questão de despertar a sua alma. José Arcádio Buendia, o grande personagem do livro, né? Cuja desatada imaginação ia sempre mais longe que o engenho da natureza, e até mesmo além do milagre da magia, pensou que era possível se servir daquela invenção inútil para desentranhar o ouro da terra. Então, assim, tem toda uma narração aqui. Tem momentos que descrevem, é claro que sim, mas ele é predominantemente uma marca de ações num contexto temporal progressivo. Então, olha ali, ó. Vai aparecer mais personagem aqui, ó. Melquíades. Opa, peraí, voltei. Ó, Melquíades, que era um homem honrado, preveniu. Ó, de novo o personagem, ele não acreditava. Então, assim, ó, a gente tem muito verbo, e como qualquer narração, a gente tem muito verbo no passado, né? É pretérito perfeito, então essas marcas estão ali. Vocês têm depois ali no livro direitinho aspectos que envolvem cada uma das tipologias, e o tempo verbal no pretérito ele é muito comum, tanto no pretérito perfeito quanto no mais perfeito, né? Que vai ser o pretérito depois do pretérito, né? Então, se eu quiser uma ação passada do passado, né? Vocês entendem isso, né? Dúvida sobre isso não. Então, assim, Prof, fala. eu não sei se você tá querendo apresentar, mas para nós ainda tá aparecendo o número de linhas ali. Ué, que estranho. Estava lendo com vocês o texto já. Bom, você estava acompanhando no livro, né? Que estranho. Peraí, vou descompartilhar e vou compartilhar de novo, tá? Vamos de novo.
sei o que houve. Tá, enfim, vou só retomar então com vocês aqui, tá? Tá aparecendo agora? 100 anos. Agora sim. Tá, então é só para a gente retomar, ó. Esses elementos todos estão no livro de vocês, essas imagens estão todas ali, então dá para acompanhar aquilo que eu falei da narração e seguimos, tá? Vamos para a dissertação. O texto está aqui, todas essas marcas de tempo. Estava perguntando para vocês do tempo verbal. Vocês sabem que a gente tem o pretérito perfeito para indicar uma ação passada. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, Melquíades, que era um homem honrado, preveniu, né? Pretérito perfeito. Mas eu tenho, mas José não acreditava, pretérito imperfeito, uma ação mais longa ao longo do tempo. E daqui a pouco, se eu for contar, por exemplo, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu ontem, pretérito perfeito. Eu estava no colégio quando chegou um colega e me disse que no domingo ele tinha ido ou ele fora viajar e se surpreendera quando ficou preso no trânsito. Vocês percebem? É uma ação passada do passado. Isso é super utilizado na narração. Como também, claro que como fora, fizera, encontrara, o mais que perfeito tem formas muito formais, a gente tem a tendência de usar coloquialmente. Então a gente diz ele tinha ido, ele tinha feito, mas a função do mais que perfeito é fundamental para a narrativa. E não tem como eu fugir de deixar marcado que uma ação é passada do passado. Tem uma outra coisa que a gente também faz na narração com o tempo verbal, que é o que a gente chama de presente histórico. Por exemplo, eu estou contando uma história e eu estou contando uma história no passado. Bah, então eu estava ali, eu fiz tal coisa, eu acabei encontrando fulano, aí eu disse para ele isso e isso, e aí acontece alguma coisa surpreendente. E aí eu digo assim, e aí ele chega e me diz. Vocês já perceberam isso? Você já deve ter ouvido isso em algum momento. A gente muda o tempo verbal e bota ele no presente para dar um certo impacto. Aí ele chega e diz que, né? Mas igual a uma narração e está marcada por sua perspectiva temporal, tá? Dúvidas até que não? Eu disse para vocês que eu ia dar uma viajada, porque eu gosto né? Vou para essa parte literária aí na narração e curto horrores. Vamos para a descrição. A descrição é o seguinte, né? A descrição quer caracterizar alguma coisa. Então, ela vai fazer uma listagem de elementos, de características, de pessoas, de objetos, até de situações. Se eu for agora descrever esse quarto, disser no fundo, na parede do fundo, tem um quarto de gatos, um armário branco, tem 2 caixas de fotografia em cima. Não importa se eu começar dizendo que lá tem uma caixa com imagem da Clarice, que o lustre é assim, que o piso é dessa forma. A ordem que eu colocar isso não é determinante para a narração. Eu posso alterar a ordem dos fatos e é zero problema. Não tem prejuízo de entendimento por onde eu começar. Isso é típico da descrição. Ela só quer trazer informações que podem acontecer de forma simultânea. Quando se vocês olharem, os verbos que eu usei foi isso. A sala é assim, o quarto é branco, tem um quadro. Então, a gente vai fundamentalmente usar o presente do indicativo. Posso usar o pretérito perfeito? Sim, né? Ela tinha um quadro, ela, sei lá, gostava de alguma coisa, né? Eu posso dizer, né? Gostou de alguma coisa. Tem verbos que parecem narrativos, mas eles são mais descritivos do que narrativos. A gente vai ver isso, vocês têm exemplos ali no livro de vocês também. Dúvidas aqui não? 2 coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, se tiver uma relação de simultaneidade, a gente pode escrever até mesmo ações e movimentos, né? Então, ele caminhava, eu estou fazendo uma narração, mas eu também estou mostrando, caminhava, passos largos, chutava, tal coisa. É ação, mas eu posso estar fazendo uma característica, uma determinada caracterização de espaços, por exemplo. Né? Então, só que mesmo se eu estiver caracterizando uma situação ou uma ação, eu não vou estar preocupado com a mudança da situação, e sim com a ilustração daquele cenário, daquele momento. Né? Não é dizer o que leva de um ponto a outro, do ponto de vista narrativo, mas ambientar alguém numa determinada situação. É como se eu tivesse uma câmera no ombro filmando tudo o que está acontecendo. É acontecimento, é cena, é fato, mas também é descrição. Também é um relato de características, né? Uma apreciação de características. Foi?
Deem uma olhada nesse texto aqui. Isso aqui é tirado de um livro chamado Rio de Clarice. É um texto que vai buscar lugares no Rio de Janeiro onde a Clarice Lispector tinha a sua história muito vinculada, assim, né? Então, olhem ali, ó. Projetado por Paulo Cazé e Luiza Scioli, o Hotel Le Méridien é o mais alto edifício da Orla, com 39 andares, e um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro. Quando foi inaugurado em 75, pertencia à companhia aérea Air France. O hotel ficou conhecido pela cascata em fogos de artifício da noite do Réveillon em Copacabana desde 77, que caía de uma altura de 117 metros. No Guinness, o evento consta como a mais alta cascata pirotécnica da América do Sul. O espetáculo durou até 2001. No Meridian funcionou o restaurante Café de la Paz, não sei se francês aí, onde Clarice gostava de tomar um chá completo, com croissants, torta de chocolate e queijo, na companhia da amiga Olga Borelli ou do filho Paulo. O que acontece aqui? A gente vai vendo, ele é informativo, ele tem informações, mas tem toda uma vontade de caracterizar esse lugar. Ele é alto, ele tem 39 andares, é um dos pontos mais famosos do Rio de Janeiro. Quando foi inaugurado, pertencia. Claro que tem ações, claro que tem algumas marcas de tempo aqui, mas a intencionalidade aqui é de caracterizar, é de descrever um determinado lugar, é fazer a gente ver que lugar é esse, né? O que existe ali sobre ele. Foi? Seguimos, tá? E a gente chega na dissertação, que nos interessa muito, porque é o gênero textual com o qual a gente trabalha. O que acontece na dissertação? A dissertação, ela vai trabalhar com ideias. Ela vai declarar e vai confirmar opiniões, ideias, pensamentos a respeito de um tema da realidade. A gente não tem uma progressão temporal, não tem marca temporal na redação. O que não significa que a gente não vá contextualizar a nossa opinião, uma perspectiva histórica, né? Antigamente, hoje, a sociedade funcionava assim. Tem uma. Tem referências a momentos, a passagens históricas, mas não tem um tempo progredindo no texto a partir daquilo que eu estou anunciando, né? Tem uma ordem lógica. Assim como narrativamente a gente pensa em progressão, a dissertação também tem uma progressão, porque a argumentação se constrói progressivamente. A gente apresenta uma ideia, a gente apresenta aspectos que podem confirmar essa ideia, a gente desenvolve isso, a gente fecha isso e analisa. Então, tem necessariamente uma lógica na dissertação. A dissertação que não é pensada como uma progressão, ela tem problema. E aí fica muitas vezes, vocês fazem isso muitas vezes quando vocês escrevem, e às vezes a gente bota qual é o foco do parágrafo. Quando a gente tem dificuldade no foco do parágrafo, que a gente não está enxergando a progressão, a ordem lógica da argumentação. Se apresenta uma ideia e antes que se desenvolva e se feche, se mudou de assunto. E aí a gente pergunta, tá, qual é a lógica, né? Qual é a ordem lógica disso? Que não é cronológica, mas é progressiva do ponto de vista da interpretação. Normalmente a gente trabalha com o presente do indicativo, né? A sociedade faz isso, né? O desperdício de alimentos precisa ser combatido, né? O sentido é denotativo. Lembram da diferença de denotativo e conotativo, né? Sentido denotativo, linguagem de dicionário, linguagem no seu sentido real. O conotativo é figurado. Na dissertação, não vou usar linguagem figurada. Até posso, eventualmente, lá na URGS, dar uma enfeitada, mesmo no Enem, mas raramente brincar com uma palavra, usar uma palavra meio metafórica. Mas, assim, isso é exceção. O texto, essencialmente, dissertativo, é um texto de opinião concreta, pontual, as coisas estão dizendo exatamente o que elas pretendem dizer. Né? E a gente elimina a subjetividade, cuidando com o excesso de adjetivação. Tem que cuidar o seguinte, não é que não possa ter adjetivo. A adjetivação, às vezes, ela ajuda vocês a colocar o texto dissertativo numa vibe mais dissertativa argumentativa. Por exemplo, o inaceitável desperdício de alimentos. Só que eu não posso apelar para o excesso de adjetivo, porque ele vai deixar o texto muito subjetivo, né? Muito apelando para uma sensibilidade que não é o que ele espera, se espera um pensamento mais racional no texto dissertativo, né? Então eu não posso apelar excessivamente para isso, mas eu também não preciso eliminar completamente marcas de opinião a partir do uso de alguns recursos, como adjetivo, até advérbios. Tudo certo aqui? Um exemplo para vocês de texto dissertativo tirado do ChatGPT, tá? Autoria do ChatGPT. Então, olha ali, ó.
A preservação do meio ambiente no Brasil, a apresentação de um assunto, ó, é um imperativo para a sustentabilidade do país e do planeta. Né? Um imperativo vai ali vai marcar uma necessidade de opinião, tá ela ali, ó. Diante da vasta biodiversidade dos ecossistemas únicos que abriga, o Brasil desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio global, do equilíbrio ambiental global. A problematização. Então, vem explicando, ó, deu a primeira informação, explicou. No entanto, contraponto, enfrenta desafios significativos. Surgiu a problematização, como o desmatamento na Amazônia, uma exemplificação, a poluição dos rios, a expansão desordenada das áreas urbanas. É fundamental, olha o adjetivo ali, ó. É fundamental que a sociedade, o governo e as empresas se unam em esforços conjuntos para promover práticas sustentáveis, conservação de áreas naturais e implementação de políticas ambientais eficazes. A preservação do meio ambiente não apenas protege a riqueza natural, mas também contribui para a qualidade de vida da população, a segurança hídrica e a mitigação das mudanças climáticas. Investir na preservação ambiental, investir no futuro, assegurando um ambiente saudável e prosperidade para gerações presentes e futuras. Impressionante, né? Se a gente pensa que ele é feito pelo ChatGPT, né? Tem um pensamento super progressivo aí, super sequencial, né? Alguma coisa que vocês querem colocar? Vocês percebem a argumentação ali, a apresentação de uma ideia, a explicação dessa ideia, a exemplificação dessa ideia, a problematização dessa ideia, né? O fechamento com uma perspectiva do que pode ser feito, né? Então, é um parágrafo super dissertativo. Foi? A gente entra agora numa tipologia que é bem importante para a gente pensar, não porque ela apareça em redação, ela não aparece, mas porque ela é super importante para a prova do Enem. O Enem volta e meia pede questão de injunção quando ele pede funções de linguagem, né? Pede apelativa, aconativa, vários momentos lá a gente tem funções de linguagem que vão brincar com a injunção. O que é uma injunção? É um comando, ela é uma instrução. Então, é aquele texto que é feito para determinar que alguém faça alguma coisa. Uma bula de remédio, quando diz, tome 3 vezes ao dia, né? Dilua dessa forma. Um manual de instrução que vai dizer, ligue o aparelho, conecte na tomada, né? Então, todos os comandos e as ordens vão aparecer aqui. Bata a massa, receita culinária. Então, os verbos aparecem muito no imperativo. Então, assim, é uma tipologia textual básica, de fácil identificação, né? E que aparece em questões do Enem muito, muito frequentemente. Dúvidas não? Tudo certo na junção? Tem um exemplo aqui, ó. Não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não exponha o computador a choques, pancadas ou vibrações e evite que ele caia para não prejudicar as peças internas. Manual de instrução. Ó, não instale, não exponha, né? Imperativo, tanto afirmativo quanto negativo. Dúvidas aqui não? E a gente tem a exposição. A exposição é aquele texto que também vai dar informações sobre um objeto ou fato específico, mas a intenção dele, ele vai enumerar características, mas a intenção dele não é exatamente descrever. A intenção dele é mais informar do que descrever. Né? Então, por exemplo, um resumo, um artigo científico, um fichamento de um livro, uma palestra de um seminário, né? Uma reportagem que vai também contextualizar determinadas situações, vai trazer uma série de elementos para comprovar uma ideia. Então, assim, a reportagem, né? O resumo, quando a gente acessa um texto desses, um artigo científico, a gente tem um objeto de estudo, alguma coisa ali sendo analisada e qualificada, e a intencionalidade é mudar o status de informação de quem está lendo muito mais do que só descrever. Né? Então, ele é muito presente, uma série de textos que a gente tem claramente assim. E uma das coisas que a gente pontua, muitas vezes em redação, às vezes a gente diz para vocês,
Cuidado, o texto está excessivamente expositivo. Ele só fica ilustrando um problema. Ele não vai para ele não ganha um caráter argumentativo em nenhum momento. Ele fica ilustrando, acontece assim, então tem isso, tem esse problema, se perde aqui, se perde ali, mas onde é que está efetivamente o ponto de vista, percepção do quanto da gravidade daquilo, né? Então a gente cuida às vezes com não é que não apareçam partes positivas numa dissertação, mas ela não pode ser predominantemente positiva. Então, olhem um exemplo ali tirado da Wikipédia para fazer uma definição de pampa. Ó. Os pampas constituem uma região natural e pastoril de planícies com coxilhas cobertas por campos, localizada no sul da América do Sul. Geograficamente, abrange a metade meridional do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, ocupando cerca de 63% do território do estado, o Uruguai e as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Córdoba, Entre Rios e Corrientes. No âmbito brasileiro, os pampas podem ser designados como termo regionalista campanha gaúcha, quando em conjunto com os campos do Planalto Meridional, abrangendo regiões do norte, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, incluindo os campos de cima da serra e os campos gerais do Paraná, são chamados campos do sul ou campos sulinos. Vocês percebem, claro que tem descrição aqui, mas ele tem uma intencionalidade essencialmente informativa. Vocês enxergam isso? Tranquilo? Dúvidas não? Fechamos por enquanto? Mas calma que não acabou. Tá, eu vou dar uma pausada aqui, né? E aí a gente. Vou passar para vocês os exercícios, tá? Deixa eu parar o compartilhamento um pouquinho aqui. Tá, então vamos ver o gabarito dos exercícios ali da página 7, tá? 26 para quem tem livro de português. Então, olhem ali. Primeira questão da URGS, exercício de aplicação, vai pedir para vocês ali identificar se as estruturas pertencem a um modo descritivo, explicativo ou narrativo. Não sei o que vocês marcaram, mas a resposta é letra B. Procede? Dúvidas? Tudo certo? Vou passar o gabarito e depois a gente tira as dúvidas, tá? A segunda questão do Enem, tá? Quer saber o que, ao apresentar objetivamente o cientista, essa sequência tem qual função sociocomunicativa predominante? Letra A, descritiva. Tem foco no perfil do professor. Tá? Terceira questão. A gente entra ali agora naquele texto que vai falar sobre as questões do Bernardo Guimarães, né? Então tem um texto ali bem narrativo, né? O texto, quer dizer, é um livro narrativo, mas esse trecho que ele pegou não é predominantemente narrativo. Imagino, mesmo sendo uma história narrativa, que é o seminarista, essa passagem aqui é predominantemente descritiva. Letra E, tem todo um retrato verbal que quer enumerar as características dessa personagem. Tá? Vamos para a próxima, aquele texto que é do Castro Lessa e do Schramm, que é o texto sobre vacinação, esse sim, proteção individual versus proteção coletiva. Quer saber a estrutura do texto, predominantemente que função ela tem? Expositiva, letra E. E a última questão, que é uma questão do Enem de 2020, esse mesmo trecho do Alegria, Alegria do Caetano, também estava numa outra questão do Enem de 25, mas aí era outra pergunta, uma questão difícil. 2025 não, né? Nem chegou 2025, 2023? É, 23, eu acho. Uma questão difícil pra caramba, para mim, de resposta bem intensa, mas é o mesmo texto usado em outra questão, essa é mais fácil. Dentro daquilo que a gente falou, de a gente poder ter tipologias imbricadas, assim, né? Identificar diferentes possibilidades de estrutura, né? De consequências tipológicas no mesmo gênero. Quais são as duas que a gente tem aqui? Narrativo e descritivo, letra D. Né? Então, caminhando, sem lenço, eu vou, o sol se reparte. Tem caracterizações, né? E tem, ao mesmo tempo, a narração de uma ação acontecendo de alguém que está passando ali e olhando para as coisas. Dúvidas? Como é que vocês foram? Tudo certo? Temos Prof, eu acho que eu dúvidas? fiquei mais na dúvida sobre a diferença de descritiva e expositiva.
O descritivo, eu acho uma dúvida normal, assim, acho uma dúvida bem possível, assim. Eu acho que no texto descritivo a intenção é mais criar uma imagem de uma determinada situação, de um espaço, mas tem uma intenção de caracterizar. E eu acho que no expositivo a função é mais informativa. É como se o expositivo tivesse um conteúdo para te entregar, entendeu? O descritivo quer colocar aspectos, características, criar uma determinada ilustração, assim, mas o informativo tem uma intenção mais centralizada no conteúdo, né? Mais do que o descritivo. Se a gente olhar, por exemplo, esse texto aqui, ó, que a gente olha aquele do proteção individual versus proteção coletiva, ele é essencialmente, ele traz informações ali. Não é a ideia de descrever nada, né? Ele não quer descrever os programas de vacinação, ele quer informar, ele quer expor um determinado conteúdo, né? Para, sei lá, enriquecer culturalmente, trazer mais informação. Eu acho a tipologia expositiva mais ligada à informação, né? Ao relato dos fatos, e a descritiva uma caracterização mais pontual, assim, né? Mais que te permite olhar para um cenário meio de espaço, de lugar, de pessoa, enfim. Não sei se te resolve, se te ajudou. Ah, sim, acho que ajudou, Sara. Acho que até tu comentou quando tava dando conteúdo, e daí me É, fez lembrar. mas ele às vezes eu acho ele meio híbrido. Conforme que a gente olha, a gente tem uma dificuldade para diferenciar se está expondo mais. Eu acho que é mais uma questão de intencionalidade. Eu acho que a Tá. descrição é mais caracterização e a exposição é mais informação, assim. Tanto que o expositivo vai ser o do artigo científico. A gente vai ter artigo científico de tipologia expositiva, não descritiva. Ninguém quer descrever alguma coisa num artigo científico. A gente quer informar alguma coisa, né? Tá bem, obrigada. Oi? Que mais? Mais dúvidas, gurias? Não? Acertaram? Ficaram em dúvida? Tranquilo? Então tá, amadinhas. Fechamos hoje, tá? Deixa eu pausar a gravação aqui.